Você sabia que, antes de ser chamada de monstro, Medusa era considerada uma das mulheres mais belas da Grécia? Sim, muito antes das serpentes, muito antes do olhar que transformava homens em pedra, muito antes de seu nome se tornar sinônimo de terror. A história de Medusa começa com luz e termina envolta em sombras, mas o que quase ninguém conta é o que aconteceu no meio do caminho. Prepare-se, porque essa não é apenas uma história mitológica. É uma história sobre poder, sobre injustiça e sobre como a dor pode transformar alguém para sempre. Em algumas versões antigas do mito, Medusa não nasceu como criatura monstruosa. Ela era uma jovem mortal, bela, admirada, diferente. Tinha cabelos longos que brilhavam ao sol. Sua presença chamava a atenção por onde passava. Mas Medusa não era apenas bonita. Ela havia feito votos como sacerdotisa no templo de Atena, deusa da sabedoria e da estratégia. Ser sacerdotisa significava pureza, disciplina, devoção absoluta. O templo era sagrado. Nada poderia manchar aquele espaço. Nada deveria profanar aquele solo. E é aqui que o destino começa a se distorcer. Entre os deuses do Olimpo estava Poseidon, senhor dos oceanos, poderoso, impulsivo, orgulhoso. E, segundo uma das versões mais impactantes do mito, ele desejou Medusa. O que aconteceu dentro do templo é contado de formas diferentes ao longo dos séculos. Alguns dizem que foi sedução, outros afirmam que foi violência. Mas uma coisa é certa: o templo de Atena foi profanado. E quando Atena descobriu, a fúria da deusa não caiu sobre Poseidon, caiu sobre Medusa. Imagine um momento: Medusa ainda jovem, ainda humana, e diante dela, a deusa que ela jurou servir. Atena não a matou. Ela fez algo pior. Transformou sua beleza em horror. Seus cabelos tornaram-se serpentes vivas, retorcidas e sibilantes. Seu rosto passou a carregar traços monstruosos. E seu olhar? Seu olhar. Qualquer pessoa que cruzasse seus olhos seria imediatamente transformada em pedra. Sem grito, sem defesa, sem volta. A vítima se tornou o perigo. A punida virou ameaça. E Medusa foi exilada. Medusa passou a viver isolada. Alguns mitos dizem que ela se refugiou em uma ilha distante, junto de suas irmãs, as Górgonas. Mas havia uma diferença crucial. Suas irmãs eram imortais. Medusa, não. Ela era a única mortal. A única que podia morrer. Homens armados começaram a procurá-la. Não por justiça, mas por glória. Cortar a cabeça de Medusa significava fama eterna. E muitos tentaram. As estátuas espalhadas ao redor de sua morada eram testemunhas silenciosas, guerreiros petrificados no meio do ataque, rostos congelados em terror. Mas pense por um instante. Será que Medusa atacava por crueldade ou por defesa? Quantos daqueles homens foram até ela movidos por ambição? Quantos a viram como troféu? É aqui que entra o nome que atravessou os séculos: Perseu, filho de Zeus, enviado em uma missão aparentemente impossível: trazer a cabeça de Medusa. Mas Perseu não foi despreparado. Ele recebeu ajuda divina. Atena lhe deu um escudo polido como espelho. Hermes lhe entregou uma espada afiada. Outros presentes mágicos completaram o arsenal. Perseu não olhou diretamente para Medusa. Ele usou o reflexo. E enquanto ela dormia, ele golpeou. A cabeça foi cortada. O corpo caiu. Mas o terror não terminou ali. Quando a cabeça de Medusa foi separada do corpo, algo surpreendente aconteceu. Do sangue derramado, nasceram duas criaturas: o cavalo alado Pégaso e o gigante Crisaor. Vida nascendo da morte. Poder surgindo da dor. Mesmo morta, Medusa continuava extraordinária. Sua cabeça ainda mantinha o poder de petrificar. Perseu usou-a como arma em diversas batalhas. Inimigos se tornaram estátuas. Exércitos foram derrotados. E no fim, a cabeça foi entregue a Atena. Sim, a mesma deusa que a amaldiçoou. Atena colocou a cabeça de Medusa em seu escudo, transformando-a em símbolo de proteção. Com o passar do tempo, Medusa deixou de ser apenas vilã. Sua imagem começou a ser usada como amuleto para afastar o mal, para proteger templos, para intimidar inimigos. O rosto que causava medo passou a representar defesa. E séculos depois, artistas começaram a reinterpretar sua história. Alguns passaram a enxergar Medusa não como criatura cruel, mas como símbolo de injustiça. Uma mulher punida por algo que não cometeu sozinha. Uma vítima transformada em ameaça. A mitologia é escrita pelos vencedores.
Perseu virou herói. Atena permaneceu deusa sábia. Mas Medusa virou monstro. E talvez a pergunta mais inquietante seja: quantas vezes na história alguém foi chamado de perigoso apenas porque sofreu demais? Quantas vezes a dor foi confundida com maldade? A história de Medusa sobrevive há milhares de anos, porque ela toca algo profundo. Ela fala sobre rejeição, sobre julgamento, sobre a transformação causada pelo trauma. E talvez seja por isso que seu olhar ainda nos paralise. Não porque transforma em pedra, mas porque nos obriga a enxergar algo desconfortável.